Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Magdiel, seja bem-vindo nesse canal. Vamos trocar um proceder? Conversar, desabafar um pouco, deixar a conversa rolar? Bora? Então vamos lá. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então pessoal, como que foi o Natal de vocês? Como que vocês passaram o Natal com a família? Uns viajaram para outra cidade, outros para outro país, e Biriri, Bororó, todo mundo se reuniu, se ajuntou. Como que foi o Natal de vocês, pessoal? O meu Natal foi bem, graças a Deus, passei com a família do meu companheiro, né, minha cunhada, meus cunhados, sobrinhada, todo mundo junto. A minha família não deu pra eles vir aqui onde eu moro na cidade, não deu pra eles vir pra cá, porque eles moram quase 300 quilômetros. E também não deu pra mim ir, né, gente? A gente sabe que essa pandemia acabou atrapalhando todo mundo. E pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu mudei, que eu não moro mais na fazenda. Teve uma reviravolta. E agora eu estou morando na cidade, graças a Deus por isso. E, pessoal do céu, essa pandemia deixou a gente baqueado. Vamos trocar um proceder, conversar, só pra jogar a conversa fora e conversar um pouco com vocês. Como que foi o Natal de vocês? Esse ano, apesar de que, assim, eu de uns tempos pra cá, eu acho que eu tô tendo a crise dos 30. O que é a crise dos 30, pessoal? É quando você atinge 30 anos de idade e você começa a pensar na vida, pensar nas coisas, pensar no dia de amanhã, pensar em vir coisas na sua cabeça. Essa é a crise dos 30. Eu tô nessa fase de... Meu Deus do céu, o tempo tá passando... Eu tô com... Vou falar a minha idade pra vocês. Eu tenho 32 anos, não tenho vergonha, graças a Deus. Deus me ajude que eu chego aos 70, 80, 90 anos. Até 100 se for possível. E eu tô tendo essa crise existencial dos 30 anos, pessoal. Eu ainda não adquiri a minha casa, mas com fé em Deus eu vou conseguir. A gente tá trabalhando, lutando, se esforçando pra isso. E pra quem conhece, me acompanha, sabe da minha sexualidade. E eu tenho um companheiro, a gente não tem filhos, né? Mas pelo fato de a gente ser o que a gente é, nada impede da gente ter, né? A adoção tá aí pra isso. Mas sabe quando chega aquela fase, pessoal, que você fica pensativo? Tem coisas que você vê ao seu redor ou na sua vida e você fica pensativo. E eu tô meio assim, sabe? Meio pensativo. Esse Natal também, assim... Foi bom porque a gente se juntou com a família daqui, com as famílias, né? Cada um se juntou com a sua família. Mas de uns tempos para cá, em 2019, o vírus que alarmou o mundo, matou milhares de pessoas, né? Não sei se eu posso falar o nome, porque senão não sei se o YouTube ele bloqueia o meu vídeo. E pessoas perderam seus parentes, como eu conheço pessoas a qual eu me considero como irmão ou como irmã, né? Na fé e de sangue também, que perderam seu pai, sua mãe, perderam seus familiares, muitos morreram, né? E essa doença veio para devastar uma certa parte das pessoas que infelizmente se foram, não estão mais entre nós. E então esse Natal, pessoal, ele não teve assim, sabe? Eu não sei se vocês são muito espiritualista. Eu sou muito espiritualista na questão que eu sinto muito, sabe? Eu consigo sentir as coisas. Se eu chegar num lugar e ver que aquela casa, aquele ambiente, sabe, tá numa paz, tá tranquilo. Eu cheguei em um lugar, gente, que aparentemente você olhando, nossa, mil maravilhas. Mas quando eu pisei o pé dentro do lugar, eu senti que tava pesado, sabe? De você olhar para as pessoas e ver as pessoas sorrindo, mas você parece que percebe que aquele sorriso só tá do rosto, mas tem uma coisinha ali que deixa que a pessoa tá magoada, que a pessoa tá triste. Então, gente, esse Natal, ele foi... Eu não falo porque a família não se reuniu, a minha família total não se juntou. Foi meio um Natal de luto, né? As coisas subiram muito e a cada dia mais tá caro as coisas, tá caro o preço das coisas, pelo amor de Deus. Imagine, ainda graças a Deus ele deu para comprar umas coisinhas. E quem não teve condições de comprar nada? E aquela família que não teve condições de comprar nada? Aquela família que não recebeu uma cesta, não recebeu nada? E aquela família que a mãe, ou a namorada, ou o esposo, ou
ambos, ou alguém da família descobriu uma doença e sabe que essa doença não tem cura, sabe? Então, assim, eu sei que de um lado a gente tem que ser grato por estar vivo. 2022, né? Daqui a alguns dias a gente já vai entrar para 2023. Então eu tô nessa crise existencial dos 30, né? Eu fico refletindo sobre certas coisas, se algumas atitudes que eu tomei na minha vida, se eu fiz o certo de tomar. Não tô me vitimizando de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Talvez você que está assistindo esse vídeo identificando comigo. Eu não sei se isso é o normal da crise existencial dos 30. Mas assim, eu parei para pensar, pô, 32 anos de idade, o que eu consegui durante esse tempo? Eu fui um jovem muito rebelde, eu não sei se eu contei minha história, mas uma hora eu vim contar aqui. Eu fui muito rebelde, com escola então nem se fala, odiava a escola. Graças a Deus terminei, fiz o supletivo, consegui terminar tarde os meus estudos, terminei acho que com 22 anos. E foi uma luta, sabe? E durante esse tempo eu tive um processo de rebeldia, né? Um processo de rebeldia devido a uns traumas que eu vivi na minha infância. E isso me causou uma revolta muito grande. E então, gente, voltando ao assunto da crise existencial. Então eu tô nessa fase da crise existencial de, meu Deus do céu, eu tô com 32 anos, o tempo tá passando, teve conhecido meus que faleceu, já morreu. E às vezes eu fico pensando demais. Diz que não é muito bom ficar pensando, né, na verdade. Mas não tem como não ficar pensando, gente. Não tem como. Eu só sei que eu sou um peregrino nessa terra tentando conquistar o meu espaço no meio dessa sociedade para tentar viver. A gente sabe que a sociedade ela é cruel, ela massacra as pessoas e você tem que ter ali, mostrar uma resistência, como eu posso falar para vocês, mostrar ali que você tá forte, mas nem sempre a gente consegue ser forte para alguma coisa, né? Às vezes a gente mostra sorriso para a pessoa, mas por dentro do coração da gente, a gente tenta encontrar o nosso espaço na sociedade. Pessoas como eu, você sabe do que eu tô falando, a gente tenta encontrar o nosso espaço na sociedade. Eu tento encontrar um espaço dentro da religiosidade, da qual do lugar que eu frequento, né, da religião que eu frequento. Eu tento encontrar um espaço no meio dos amigos, daquelas pessoas, das famílias, dos amigos, quando a gente está reunido em movimento de oração ou qualquer tipo de coisa. Eu tento encontrar o meu espaço no meio de todo mundo, mas você percebe que você parece que não encaixa, você é uma peça, você é um quebra-cabeça que não tem peça, você não se encaixa. Eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça ou se é isso que é uma coisa que agora que está junto com a crise de existência dos 30 anos. Então, tipo assim, ela fica sem sentido. O que tem me ajudado muito é que eu creio muito em Deus, é uma coisa particular minha, cada um tem a sua religião. E eu falo muito com Deus, eu tenho o meu particular, eu tenho as minhas experiências, eu tenho muita coisa que eu vivi sendo quem eu sou com Deus. Então, o que me mantém ainda de pé nesse mundo, enfrentando essa sociedade que, né, não perdoa ninguém, que detona qualquer um. A gente percebe olhares maldosos de algumas pessoas que tentam parecer simpático com você, mas você consegue perceber, eu principalmente consigo perceber o lugar que eu tô, o jeito que a pessoa fala, a tonalidade de voz, como que aquela pessoa tá falando com você. Então junta tudo isso com a crise existencial, a gente fica meio abalado. Então esse Natal foi um Natal, assim, digamos que foi abençoado. Graças a Deus a gente conseguiu comprar uma carninha, comer com a família, reunir tudo. E a gente teve esse momento natalino, indo com a família nossa. Mas, gente, de uns tempos pra cá eu tô meio pensativo da vida, pensativo de tudo, meio às vezes desmotivado de alguma coisa, sabe? Eu falo com Deus, eu desabafo com Ele. Às vezes eu não tenho nem mais lágrimas para derramar ou para conversar com Deus. Às vezes eu não tenho mesmo. Às vezes eu fico totalmente seco por dentro. Mas aí o coração fica vibrando, palpitando. E às vezes a gente fala porque é falta de dinheiro. Não, pessoal, lógico que eu não tenho dinheiro esbanjando. Mas eu acho que a gente poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas se a gente não tiver
aquela paz de alma, eu acho que não adianta. A gente poderia comprar qualquer coisa, viver em qualquer lugar, qualquer, sabe, ter luxos, prazeres do mundo, qualquer coisa. Se você não tiver uma paz com você mesmo, e eu acho que não adianta. Então, pessoal, aí o que acontece? A gente chega nessa fase dos 30 e tem essa crise dos 30 e a gente fica parando pensando. Não sei se vocês também estão assim, para quem chegou na idade dos 30 anos, está tendo essa crise dos 30. Então eu paro, às vezes fico pensando o que que eu devia, que atitude eu devia ter tomado lá atrás que eu me arrependo hoje, ou o que que eu devia fazer. Eu sei que as coisas que já passaram, já se foi, e não tem como voltar, tem como a gente fazer algo novo na nossa vida daqui pra frente, quando ainda há vida, quando a gente tá vivo, respirando. Embora eu acredite que depois que a gente desce a sepultura ainda existe outro lado, eu acredito muito nisso, que a vida não acaba, o espírito volta para Deus, que o Deus e a alma vai para onde? Ela vai para algum canto. E eu acho que nada tem fim, entendeu? A nossa carne tem. A matéria, ela tem fim, ela se decompõe, ela vira pó, mas algo espiritual dentro de nós que a gente tem, eu acho que acredito que continua. Então eu tô tendo essas crises dos 30 anos, penso em tudo, gente. E às vezes me dá uma angústia, uma tristeza, fico pensando o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, que atitude que eu vou tomar, ou às vezes a gente tenta ajudar até alguém, a gente tenta ajudar alguém, as pessoas, e a gente não consegue ajudar a pessoas, né? Não que a gente tô jogando na cara ou tô cobrando alguma coisa de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas aí quando a gente não consegue ajudar a pessoa, eu fico frustrado. Eu sou um tipo que eu gosto de ajudar, entendeu? De olhar pra alguém e ver que a pessoa tá evoluindo, tá melhorando, tá, sabe, conseguindo caminhar. E quando eu olho pra aquela pessoa e a gente fez tudo o que a gente podia fazer, a gente orientou da maneira que a gente poderia orientar, embora a gente tenha nossos conflitos pessoais. E a gente não consegue. A gente vê que a pessoa não quer auto se ajudar, ela não quer melhorar. Então, isso é muito frustrante. Eu fico muito frustrado e isso me decepciona muito. É como se eu tivesse perdido mais uma guerra. E na verdade, eu acabo esquecendo do livre-arbítrio, de direito de escolha que a gente tem. Né? As pessoas, elas escolhem como elas vão direcionar a vida delas, na verdade. Então a gente tenta ajudar, a gente tenta auxiliar, enfim, não consigo. E junta tudo isso. Mas eu tô nessa crise existencial dos 30, que eu fico parado, eu penso sobre questão religiosa, questão espiritual, questão familiar, questão financeira, questão do que eu já fiz, questão de algumas pessoas se magoarem, que eu magoei algumas pessoas, não sou perfeito, tô longe da perfeição, sou humano, sou carnal. Acredito que um dia, né, a gente vai se tornar espiritual, mas aí já é um outro nível, um assunto para outro tipo de conversa, uma outra hora. E, pessoal, eu tô nessa crise. Às vezes eu acordo, fico em silêncio, não converso nem com meu companheiro nada e eu tô nessa crise do silêncio, sabe? Ou moro numa casa confortável, pra mim é confortável, sabe? Tenho o meu carro, meu companheiro tem o dele, a gente tem a nossa vida. Mas é como se tivesse esse vazio dentro de mim ainda. Como se ainda não fosse preenchido. E eu fico questionando Deus, eu fico falando com Deus, conversando muito. E às vezes a gente tenta preencher em coisas que não é pra preencher, né? A gente acaba falhando, errando, depois a gente pisa no freio e fala, epa, pera aí, não é pra me ter feito isso, eu acabei fazendo isso, não é o correto, não é o certo. Mas enfim, eu acredito que seja uma crise existencial dos 30. Acredito que tem mais pessoas passando por isso. Se você está passando por isso, comenta aqui embaixo aqui. Me segue lá no Instagram. Né? Não tenho Instagram. Verdade, não tenho Instagram. Mas comenta aí, me siga lá no TikTok, porque eu tenho TikTok, hein, pessoal? Me segue lá. E vamos conversar. Vou vir mais vezes aqui conversar com vocês. Pessoal, é apenas um desabafo mesmo para conversar, porque às vezes eu ligo o celular é como se fosse uma terapia. Eu acabo desabafando, sabe? Aí começa aí vindo coisas, eu acabo falando com vocês, eu tenho mania de falar e gesticular com as mãos.
E é isso aí, gente. Espero que seja apenas uma fase. Vamos pedir a Deus para proteger todo mundo, né? Que 2023 tá aí. Se cuida, não beba, se beber não dirige, tá? Cuide da sua família, que é o bem mais precioso que você tem. Então, pessoal, eu vou indo nessa. Desculpa de falar ladainha, mas é apenas um desabafo que eu precisava conversar sobre a crise existencial dos 30 anos. E até o próximo vídeo, beleza? É isso aí. Tchau, tchau.